Boa tarde, nono ano. Vamos começar hoje o estudo do universo e os objetos que compõem o universo também. O foco do estudo é trabalhar com a ideia de universo, planetas, estrelas, galáxias. Então todo fenômeno celeste e todos os objetos celestes, eles vão ser vistos agora nesse estudo. Ele começa no capítulo 10 do livro de vocês, lá na página 182, tá? Primeiro, vamos definir o que é astronomia. Lembrando que astronomia é ciência. Astrologia não é ciência, tá? Então, quando eu falo em astrologia, não é ciência. Astronomia é ciência. E o que é essa ciência? Essa ciência estuda objetos celestes e fenômenos celestes também, tá? Então, tudo associado ao universo, aos corpos celestes, aos fenômenos celestes, nós estudamos em astronomia. O homem, ele sempre foi muito curioso. Já lá, desde a pré-história, ele vai olhar para o céu e vai se perguntar, por curiosidade, o que são os pontos luminosos que aparecem no céu à noite. O que é esse ponto luminoso gigantesco que aparece no céu ao dia, por exemplo. Então ele vai se perguntar o que é isso que está no céu. E observando o céu, ele passa a fazer alguns estudos astronômicos iniciais. São os estudos astronômicos iniciais que garantem ao homem se localizar no espaço, por exemplo. Então ele consegue saber onde é norte, onde é sul, onde é leste ou é oeste, olhando para o céu, observando o sol, observando as estrelas, ele consegue definir pontos cardeais, por exemplo, para poder se localizar no espaço. É olhando para o céu que o homem consegue definir as estações do ano, quando começam e quando terminam. Então ele passa a saber quando começa uma estação e quando termina uma estação do ano. O que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Por quê? Conhecendo as estações do ano, o homem consegue conhecer o período de abundância de caça, quando ele pode pescar, quando ele pode plantar, quando chove, quando tem enchente. Então ele passou a prever as estações, o início e o fim delas, e isso passou a influenciar a agricultura e a alimentação do homem também. Foi um salto muito importante. Mas ele continuou se perguntando, né? De onde veio o nosso mundo? O que tem lá fora do nosso mundo, do nosso planeta? E são essas perguntas que nós vamos tentar responder aos poucos, né, quando possível, usando a astronomia, certo? Lembrando que quando eu pensar nesse caso em estudar astronomia, eu vou lembrar que eu vou observar muito o céu. E olhar para o céu, eu posso fazer isso sem equipamento nenhum, e a olho nu você consegue ver bastante coisa, e eu vou ter que usar eventualmente alguns equipamentos para poder observar melhor o meu céu. Por quê? Porque existem astros, existem objetos celestes que só são visíveis quando eu faço uso de uma luneta ou de um telescópio. Caso contrário, eu não consigo enxergar de forma alguma, tá? O foco agora do livro vai ser a questão do telescópio, porque é usado muito em pesquisa científica. Lembrando que telescópios existem vários no mundo. No Brasil tem um bem grande, por exemplo, que fica em Minas Gerais. Ele fica nos observatórios, né, para você poder enxergar com uma precisão bem grande o céu e o que compõe o nosso céu. Quando eu pensar num observatório, né, num telescópio, ele vai ser construído numa região de preferência alta, para evitar a interferência das nuvens, uma região seca, para evitar realmente também a interferência das nuvens e da poluição atmosférica, e numa região longe das cidades populosas. Mas por que longe das cidades? Pessoal, a luminosidade de uma cidade atrapalha a visualização do céu, por exemplo. É diferente você olhar para o céu aqui numa região populosa e olhar para o céu à noite numa região de mata, por exemplo. Lá na região de mata, longe das áreas populosas, eu tenho uma melhor visibilidade do céu. Numa região com muita luz, muita cidade, muito poste, né, muito prédio, eu vou ter uma certa dificuldade para poder enxergar o céu nesse caso. Então, quando se faz um telescópio, se constrói um telescópio, é de preferência numa região alta, numa região seca e numa região longe das áreas populosas, tá? No Brasil, em Minas Gerais, vocês vão ver depois no videozinho aí, o LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, ele está numa região bem distante das áreas populosas, tá? No Chile, nós vamos encontrar no deserto do Atacama um observatório também com telescópio, lá no meio do deserto. Mas, digamos, por que no meio do deserto? Porque é longe de uma área populosa e é uma região seca, com pouquíssimas ou quase nenhuma nuvem, tá? Então, é importante lembrar que para eu poder observar o céu com melhor precisão, por exemplo, eu vou buscar uma área alta, uma área seca e uma área longe
de regiões populosas, para evitar a luminosidade das cidades. Para a pesquisa científica hoje, nós vamos encontrar um telescópio muito importante em termos históricos e práticos, que é o telescópio Hubble. Ele fica em órbita no nosso planeta. Então é um telescópio que se encontra acima da nossa atmosfera, que se encontra lá no espaço. É um telescópio que nos dá uma grande precisão de informações. Por quê? Lá no espaço não tem interferência de nuvem, porque não tem nuvem, não tem interferência de poluição atmosférica, porque não tem atmosfera, e não tem interferência de cidades, porque lá não tem cidade, claro. Então, eu tenho, pelo telescópio Hubble, imagens bem nítidas e limpas do nosso universo, dos astros que formam o nosso universo. Então, assim, ele é muito importante em termos de ciência hoje, é o telescópio Hubble e os demais telescópios colocados em órbita. Por que eu prefiro colocar em órbita? Lembra, observar lá de cima alguma coisa, observar cá de baixo, o lá de cima tem vantagem. Lá não tem interferência atmosférica nem luminosa das cidades. Aqui embaixo eu vou ter interferência atmosférica sim, tá? Claro que pouco em algumas regiões, mas acaba ocorrendo sim uma interferenciazinha atmosférica. Sobre o pessoal observar o espaço, olhar para o espaço, eu vou pedir a vocês que leiam no livro de vocês as páginas 182 e 183, tá? Eu deixei 2 perguntas lá no WhatsApp, respondam por favor e até a próxima aula na quarta-feira. Valeu!